Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago informações importantes sobre os últimos updates que nós recebemos do governo canadense. Neste vídeo a gente vai abordar os updates tanto para quem ainda está no Brasil, como também para quem está aplicando Inside Canada. Primeiramente, começando por quem está no Brasil. A partir de meados de abril, o governo autorizou todos aqueles que tinham visto aprovado até o dia 18 de março a entrarem no Canadá. Nesses últimos dias, mais especificadamente no dia 14 de julho, foi anunciado que, apesar dessa restrição, você precisa provar que a sua viagem não é discricionária, ou seja, que você realmente precisa estar aqui para entrar no Canadá. Então, se você vai estudar numa escola em que o próximo termo, o Fall Semester, que começa em setembro, for 100% online, é importante que você saiba que não há garantias de que você vai ter autorização para entrada. Essa validação vai ser feita primeiro no momento do embarque pela operadora aérea e segundo, na entrada do Canadá. Então, o embarque no Brasil, por exemplo, não te garante que você vai ser autorizado a entrar no Canadá. Então, isso é muito importante. Para todos aqueles que já estavam programados para viajar, a gente recomenda cautela. Verifique o que é possível no seu caso, diante das possibilidades do seu curso. Se existe alguma situação que realmente exige que você esteja aqui para completar o seu programa de estudos, e neste caso, você pode usar esse argumento para convencer o oficial que vai ter a autoridade de autorizar ou não a sua entrada, de que você deve entrar no Canadá. Lembrando que as pessoas que já tinham se estabelecido aqui no Canadá, por exemplo, estudaram aqui no Canadá, viajaram para o Brasil e agora estariam retornando, não devem ter problema de retornar para o Canadá, desde que provem que estão estabelecidos aqui. Algumas dicas de como provar esse estabelecimento é apresentar o contrato de aluguel, contrato de trabalho remoto ou uma job offer futura, e outros tipos de relacionamentos com o Canadá, como por exemplo, participação em grupos, por exemplo, igreja, ou membership de academia, então coisas que realmente confirmam que você tem um vínculo com o Canadá. O IRCC deixou a critério do oficial tomar essa decisão, oficial do CBSA, Canadian Border Service Agency, ok? Então é por isso que é importante que, além de você ter todos os documentos, você tenha uma argumentação na ponta da língua e você saiba que realmente existe o risco. Eu recomendo cautela e, se possível, estude online do Brasil e só considere retornar ao Canadá assim que as bordas se abrirem. Esta é a primeira atualização que eu gostaria de deixar para vocês. Para quem já aplicou para o visto online com a intenção de iniciar os estudos agora em setembro e ainda está no Brasil, nós temos boas notícias. O governo anunciou que vai fazer o processo de aprovação dos vistos em 2 etapas. A primeira etapa vai ser para validar se você tem elegibilidade para estudar aqui, ou seja, se você tem uma carta de LOA certinha, se você for aceita por uma instituição que é uma Designated Learning Institution, se você tem os fundos para estudar aqui, qual que é o seu propósito, se você realmente vai retornar ao Brasil após o seu programa de estudos. Então, analisar os critérios técnicos da sua aplicação de visto de estudos para gerar uma pré-aprovação. Com esta aprovação, você vai poder iniciar o seu programa online já no termo de setembro. Inclusive, essa medida é para que as pessoas não posterguem os intakes para janeiro e para maio e para setembro do ano que vem, e sim já tenham a possibilidade de começar os estudos em setembro. A segunda etapa de aprovação vai ser, então, para validar as questões médicas, para quem não conseguiu fazer o medical exam por conta dos fechamentos das clínicas, devido à situação atual. Biometrics, então para todo mundo que não conseguiu fazer o Biometrics devido ao fechamento dos VACs. E também a questão do Passport Request, para quem vai precisar do sticker no passaporte e precisa entregar o passaporte no VAC. Lembrando que para você poder entrar no Canadá, você vai precisar ter as 2 aprovações, a aprovação inicial e o Step 2 da aprovação. O Stage 1 de aprovação é somente para permitir que você comece a estudar online do Brasil e que esse estudo seja elegível para o seu PGWP. Ou seja, se você estudar
até 50% do seu curso online, isso não deve afetar o seu PGWP. Se você tem uma aplicação em andamento, tenha paciência, o governo está com um backlog bastante grande, mas como eu disse, a intenção é que eles façam esse processamento para permitir que todos estudem até setembro. Agora, o melhor a fazer é manter o pensamento positivo e aguardar os próximos updates. Um outro ponto importante a considerar para quem está aplicando do Brasil e está aguardando o processamento e que está preocupado com a data de início das aulas versus a aprovação do visto, o governo do Canadá vai continuar processando as aplicações mesmo que a sua data de início no curso tenha passado. Da seguinte forma, ele vai considerar que se ele tiver 150 dias desde a data de início do curso, ele vai continuar processando a sua aplicação. Somente se passar 150 dias da suposta data de início do seu programa é que ele vai te pedir documentos adicionais. Nós ainda não sabemos como o governo vai lidar em relação ao tempo concedido para estudos. Normalmente, eles concedem o tempo exatamente que está da carta, considerando o início do curso e término do curso, mais 90 dias. Portanto, nessa situação, considerando que o governo pode processar o seu visto com atraso e considerando a data de início que já passou, pode ser que você, uma vez entrando no Canadá, para poder completar o seu curso, tenha que fazer uma extensão. Porém, nessa situação, acredito que fazer uma extensão realmente possa não ser um problema. Agora, a gente vai falar das atualizações para quem está no Canadá. E temos boas notícias. Primeiramente, todas as pessoas que estão aplicando para residência temporária dentro do Canadá foram isentas de biometrics. Para quem já tinha aplicado e estava aguardando o Service Canada reabrir para a coleta de biometrics, pode ficar tranquilo porque o governo vai dar andamento ao processamento da sua aplicação e fazer o refund do valor que foi pago para biometrics. Isso vale para todas as aplicações Inside Canada, ou seja, que estão sendo processadas no escritório interno no Canadá. Essa política ela entrou em vigor no dia 15 de julho de 2020 e vai continuar em vigor por tempo indeterminado até que o Canadá consiga reabrir os postos de coleta. A outra boa notícia é que quem perdeu o status a partir de janeiro 30 de 2020 pode aplicar para restauração de status até dezembro 31 de 2020. Ou seja, não tem somente 90 dias para restaurar o status, vai ter um prazo bem maior. E para aqueles que estavam com status de worker, que perderam o status a partir de janeiro 30 de 2020 e que tiverem elegibilidade para aplicar para um Work Permit Employer Specific, ou seja, através de um LMIA aprovado ou através de um programa provincial com suporte do empregador aprovado, vai poder, a partir do momento da aplicação, já retomar ao trabalho, mesmo que estava out of status. Lembrando que isso só vale para quem já tinha o status de trabalhador, né, o Work Permit válido, antes de perder o status. Por fim, para todos aqueles que já tiveram PR aprovado antes do dia 18 de março e ainda não fizeram a viagem, podem continuar considerando viajar para o Canadá desde que tenha a intenção de se estabelecer aqui. Ou seja, você não pode simplesmente viajar para validar o seu PR, para fazer o landing e retornar ao Brasil, mas sim entrar e se estabelecer no Canadá. Porém, se você não consegue viajar ou não quer correr o risco da viagem e eventualmente o seu documento expirar, você precisa avisar o governo canadense. Eles vão então possibilitar que você reentre numa later date, eles vão colocar isso para análise e pode ser que você precise de novos exames médicos ou até novos atestados de antecedentes criminais para ter uma nova aprovação para viajar. Desta forma, sempre que possível, nós recomendamos que você faça a viagem ainda dentro da validade do seu COPIA. Por fim, apesar da situação do Covid, o governo está processando aplicações outside e inside Canada. Ou seja, apesar de todo o cenário de Covid-19, ainda é possível tirar o seu plano de estudar, morar e imigrar para o Canadá do papel. Se você planeja vir em 2021, não deixe de começar agora o seu plano. Entre em contato conosco. O nosso e-mail é o contact@evisaimmigration.com. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like pra gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!